Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui você acompanha uma narrativa visual com propósito espiritual. Hoje, seguimos juntos em mais um capítulo da jornada da Bíblia Sagrada. Antes de começarmos, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O livro do Gênesis é a porta de entrada para toda a Sagrada Escritura. Seu nome, que significa origem ou começo, revela seu propósito: apresentar o início do mundo, da humanidade e da relação entre Deus e o ser humano. Ele estabelece as bases da revelação divina e introduz os temas fundamentais da fé: criação, pecado, promessa e redenção. Nos primeiros capítulos, o Gênesis descreve poeticamente a criação do universo, da terra e de todas as criaturas, culminando na criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. Esses relatos não visam explicar cientificamente a origem do mundo, mas comunicar verdades profundas sobre o Criador e o propósito da criação. O livro também narra a queda da humanidade através do pecado de Adão e Eva, marcando a ruptura da comunhão com Deus. A partir desse ponto, o Gênesis acompanha a história de uma humanidade ferida, mas constantemente visitada pela misericórdia divina. A história de Caim e Abel, o dilúvio nos tempos de Noé e a Torre de Babel mostram a progressão do pecado e o desejo divino de restaurar a ordem. Em meio ao caos, Deus escolhe um povo para si, começando com a vocação de Abraão. Abraão, considerado pai da fé, é chamado a sair de sua terra e confiar nas promessas de Deus. A aliança com ele marca o início do plano de salvação que se desdobrará ao longo de toda a Bíblia. Seus descendentes, Isaque, Jacó e José, são protagonistas das promessas divinas. As histórias patriarcais revelam um Deus que se envolve na história humana, guiando, protegendo e conduzindo seu povo. A fidelidade de Deus contrasta com a fragilidade humana, mas aponta para a esperança de redenção. O Gênesis termina com a instalação dos israelitas no Egito, preparando o cenário para o livro do Êxodo. Assim, o Gênesis não apenas narra começos, mas semeia promessas que florescerão em toda a Escritura. Mais do que um relato antigo, o Gênesis é uma chave interpretativa para toda a Bíblia. Ele convida o leitor a compreender quem é Deus, quem somos nós, e qual é o propósito de nossa existência à luz do plano divino. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Com sua palavra, Deus trouxe luz à existência, separando a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Assim se completou o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas superiores das inferiores, criando o firmamento, que chamou de céu. A ordem começava a surgir do caos, e o universo obedecia ao comando de seu Criador. Tudo se formava com sabedoria e intenção, revelando um Deus poderoso e amoroso. No terceiro dia, as águas sob o céu foram reunidas, fazendo aparecer a terra seca. Deus chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Em seguida, fez brotar toda sorte de vegetação: árvores frutíferas, plantas e ervas, cada uma conforme sua espécie. Tudo era bom aos olhos de Deus. No quarto dia, Deus criou os astros: o sol para governar o dia, a lua para reger a noite, e as estrelas para iluminar os céus. Eles serviriam de sinais para marcar os tempos, os dias e os anos. A criação seguia um ritmo harmonioso, regido pela luz e pela ordem divina. No quinto dia, surgiram os peixes no mar e as aves nos céus. Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. O esplendor da vida começava a habitar a criação, celebrando a generosidade divina. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, rebanhos, feras e todos os seres rastejantes. Por fim, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Ele os criou, abençoou e lhes deu domínio sobre toda a criação. A dignidade humana foi selada com a marca divina. Deus contemplou tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. O mundo estava completo, cheio de vida, beleza e propósito. O ciclo da criação revelava não apenas poder,
mas também amor e intenção. Cada elemento era parte de um plano perfeito. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra realizada. Ele abençoou e santificou este dia, instituindo o repouso como sinal da comunhão entre Criador e criatura. A harmonia original estava estabelecida, e o homem era chamado a viver em paz com Deus, com o próximo e com a criação. No Jardim do Éden, Deus havia colocado o homem e a mulher para cuidar e guardar tudo o que ali existia. No centro do jardim estavam 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu ao homem a liberdade de comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore do conhecimento, advertindo que, se o comesse, certamente morreria. A serpente, a mais astuta entre os animais criados por Deus, aproximou-se da mulher e questionou o mandamento divino. Com palavras enganosas, despertou a dúvida e o desejo. Eva olhou para o fruto proibido, viu que era agradável aos olhos e desejável para se obter sabedoria. Então o comeu e também ofereceu a Adão, que aceitou. Imediatamente, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam nus e envergonhados, costuraram folhas para cobrir-se. Pela primeira vez, o medo e a culpa invadiram o coração humano. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, esconderam-se entre as árvores, mas o Senhor os chamou com ternura. Onde estás? Deus, ao saber da desobediência, questionou o homem e a mulher. Adeo culpo Eva. Eva culpo a serpente. Deus então pronunciou as consequências. A serpente rastejaria sobre o ventre, a mulher sofreria dores ao dar à luz, e o homem trabalharia arduamente para obter sustento da terra. A morte entrou na história da humanidade. Mesmo diante da queda, Deus revelou misericórdia. Prometeu que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Foi a primeira promessa de salvação, anunciando um Redentor. A esperança foi plantada mesmo no solo da desobediência. Deus fez roupas de peles para o casal, cobrindo sua nudez com dignidade. Esse gesto demonstrava que, embora houvesse punição, o amor divino permanecia. O cuidado de Deus não cessou com o pecado. Ao contrário, se revelou ainda mais profundo. Por fim, o homem e a mulher foram expulsos do Éden. Deus colocou querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. A comunhão direta com Deus foi rompida, mas a jornada da redenção havia começado. O paraíso perdido não seria esquecido. Mesmo fora do Éden, o homem carregava consigo a marca do Criador, o eco da promessa e o anseio por reencontro. A história da salvação ganhava forma, mesmo com o coração humano ferido pela queda. Está gostando do conteúdo? Mostre seu apoio. Clique em curtir, toque no sininho e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem de Deus. Com o passar do tempo, a humanidade cresceu e se espalhou pela terra, mas também se multiplicaram o pecado e a violência. Caim, tomado pela inveja, matou seu irmão Abel, e a terra foi novamente manchada pelo sangue. Deus confrontou Caim, que foi condenado a vagar, afastado da presença divina, mas ainda assim protegido por um sinal. As gerações seguintes foram marcadas pela decadência moral. Os homens se afastaram de Deus e viveram segundo seus próprios desejos. A terra, que havia sido criada boa, agora gemia sob o peso da injustiça e da maldade humana. Mas havia um homem justo, Noé, que andava com Deus. Deus, entristecido com a corrupção do mundo, decidiu purificá-lo. Revelou a Noé seu plano de enviar um grande dilúvio para destruir toda a vida sobre a terra. Ordenou-lhe que construísse uma arca de madeira, com medidas exatas, para salvar a sua família e um casal de cada espécie animal. Noé obedeceu em tudo. Trabalhou por anos, enfrentando zombarias e incredulidade, mas não desistiu. Quando a arca ficou pronta, os animais vieram aos pares e entraram. Noé e sua família também entraram, e Deus fechou a porta. Então as águas começaram a cair dos céus e brotar da terra. Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. As águas cobriram montes e vales, destruindo tudo o que vivia fora da arca. Era o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas dentro da arca havia vida,
esperança e aliança. Ao final do dilúvio, Deus lembrou-se de Noé. Os ventos sopraram, e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Arara. Noé soltou aves para verificar a terra. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira, soube que havia esperança de um novo começo. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus se agradou e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal da nova aliança, colocou no céu o arco-íris, símbolo de sua fidelidade. A história da salvação continuava, mesmo após o juízo. O arco-íris brilhava sobre uma terra renovada. A família de Noé, reunida e reverente, contemplava o sinal da aliança. A vida havia recomeçado, e com ela, a missão de preservar, cultivar e obedecer. O Criador permanecia fiel, guiando a humanidade com justiça e misericórdia. Deus chamou Abrão para sair de sua terra, Ur dos Caldeus, e ir para a terra que ele lhe mostraria. Com fé, Abrão obedeceu, deixando para trás sua terra natal, sua parentela e tudo o que lhe era familiar. A promessa era grandiosa. Ele se tornaria pai de uma grande nação, e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão partiu com Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, rumo a Canaã. Ao chegar, Deus lhe confirmou a promessa e ele edificou um altar em agradecimento. Em sua jornada, Abrão passou por provações e precisou ir ao Egito devido à fome, onde enfrentou dificuldades, mas foi protegido por Deus. De volta a Canaã, Abrão e Ló se separaram por causa da multiplicação de seus bens. Abrão permitiu que Ló escolhesse primeiro, demonstrando humildade. Ló escolheu as campinas do Jordão, enquanto Abrão permaneceu nas montanhas. Deus então renovou sua promessa, garantindo-lhe uma descendência numerosa como o pó da terra. Deus fez com Abrão uma aliança. Prometeu-lhe uma terra e uma descendência que abençoaria todas as nações. Abrão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Em um gesto simbólico, Deus pediu o sacrifício de animais e selou a aliança com sinais visíveis. Apesar da promessa, o tempo passava e Sarai continuava estéril. Ela então ofereceu sua serva, Agar, para que Abrão tivesse um filho. Agar gerou Ismael, mas essa solução humana gerou conflitos. Deus, porém, reafirmou que o filho da promessa viria de Sarai. Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, indicando uma nova identidade e missão. A aliança foi marcada pela circuncisão, sinal eterno entre Deus e seu povo. A fé de Abraão o mantinha firme, mesmo quando tudo parecia impossível. Um dia, Abraão estava à porta de sua tenda quando viu 3 homens aproximando-se. Ele correu ao encontro deles, ofereceu hospitalidade e refeição. Abraão reconheceu neles algo sagrado. Eles anunciaram que dentro de um ano, Sara teria um filho. Sara, ouvindo à distância, riu com incredulidade por causa da idade avançada. Mas um dos visitantes disse: "Por que Sara riu? Acaso para o Senhor há coisa impossível?" A promessa foi confirmada, e a esperança se transformou em certeza. O plano divino avançava com poder. A história de Isaac começa com a concretização da promessa feita a Abraão. Nascido de Sara em sua velhice, Isaac foi o sinal da fidelidade de Deus. Crescendo sob o olhar atento de seus pais, tornou-se herdeiro da aliança. Deus pediu algo inimaginável: que Abraão sacrificasse o próprio filho. Abraão obedeceu, subiu o monte Moriá com Isaac, e no momento decisivo, Deus providenciou um cordeiro. Isaac cresceu e, mais tarde, casou-se com Rebeca, mulher de fé e coragem. Tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Os gêmeos lutavam desde o ventre, sinal de que 2 nações surgiriam deles. Esaú era caçador e impulsivo. Jacó era mais calmo e astuto. Um dia, Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Com o tempo, Rebeca e Jacó enganam Isaac para que a bênção da primogenitura fosse dada a Jacó. Esaú, furioso, ameaça matar o irmão. Jacó foge para a casa de Labão, seu tio, iniciando uma nova etapa. No caminho, tem um sonho. Uma escada que ligava o céu à terra,
com anjos subindo e descendo. Deus lhe renova as promessas feitas a Abraão. Na casa de Labão, Jacó se apaixona por Raquel e trabalha 7 anos por ela. Engañado, recibe Lea como esposa. Trabalha mais 7 anos por Raquel. Das 2 e de suas servas nascem 12 filhos. Deus próspera Jacó, que volta com temor para reencontrar Esaú. O reencontro é pacífico, e os irmãos se reconciliam. Em meio à viagem, Jacó luta com um anjo durante a noite. Ao amanhecer, é abençoado e recebe um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. A partir dele se formará o povo escolhido. Os filhos de Jacó tornam-se os patriarcas das 12 tribos de Israel. Um de seus filhos, José, é alvo de inveja dos irmãos por ser o favorito do pai. Eles o vendem como escravo para o Egito e mentem para Jacó, dizendo que foi devorado por feras. No Egito, José é comprado e, mesmo sofrendo injustiças, permanece fiel a Deus. José interpreta sonhos e, com sabedoria, é elevado por Faraó ao cargo de governador do Egito. Anos depois, seus irmãos vão ao Egito em busca de alimento. Sem serem reconhecidos, enfrentam provas. José finalmente se revela, perdoa-os e acolhe toda a família. Jacó desce ao Egito com todos os seus filhos. No final da vida, abençoa cada um de seus 12 filhos, profetizando o futuro de suas tribos. José, com coração generoso, declara: "O mal que intentastes contra mim, Deus o transformou em bem." Assim termina Gênesis, com o povo de Deus abrigado no Egito, onde se cumprirá o próximo grande capítulo da salvação. Obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e te conduza no caminho da fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilhar com seus amigos e quem você ama. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.